Glória a Deus Santo, Deus eterno, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Jesus, Amém. Senhor. Recebe a serva do Senhor com bastante. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor Deus, Pai, glória a Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode bater palma e dar glória para o Senhor Glória a Jesus. Deus. Pode bater palma e glorificar o nome do Glória Senhor a Jesus. Deus. Glória a Deus. Vamos bater palma e dar glória para o Senhor Glória a Jesus. Deus. Vamos bater palma e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Senhor, Deus. Quem vem adorar o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Se você vem adorar, levanta as tuas mãos para o céu nesta noite. Aleluia. Porque o nosso Jesus já está passando aqui no nosso meio. Louvado seja Deus. Aleluia. Abre a tua boca, começa dando glória, 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 glória. Deus de poder, Deus de mistério, Deus de maravilha, Pai. Estamos aqui nesta noite, meu Senhor da glória, Deus amado, para te adorar, para te glorificar, meu Pai. Porque o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, Pai amado. Senhor, fala conosco através da tua palavra nesta noite, na Bacélia, Pai. Ó Deus, fala, Senhor, para te Deus, meu Pai. Ó Pai, Santo coração, meu Pai. Fala, Senhor, garante, ó Deus, de vitória, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Pode sentar e bater palma, aleluia. Dá glória para o nosso Deus, aleluia. Aleluia. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo eu sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas que nos conduzirão ao santo lar. Em Cristo eu tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo eu sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado que me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo eu sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Aleluia. Pode bater palma para o nosso Jesus, irmão. Pode glorificar o nome do Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia, glória a Jesus, aleluia. Abre Lucas capítulo 19, louvado seja Deus, amém?
capítulo de número 19. Aleluia, só o Senhor é Deus. Quem tem que Jesus está voltando, irmão? Diga glória a Deus. Se prepare, irmão, porque Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo de número 19. Louvado seja Deus, amém? Glórias ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 19. Glória a Deus, amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos ler? Lucas capítulo 19, amém? Glória a Deus. Zaqueu, o publicano, glória a Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Glória a Deus, aleluia. E apressando-se desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, devolvo 4 vezes mais. Glórias a Deus. Disse-lhe Jesus: veio hoje a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Diga glória a Deus, aleluia. Levanta a palavra do Senhor Jesus para os céus, aleluia, glórias a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, aleluia. Pode bater palma e dar glória para o Senhor Jesus, aleluia. Bate palma e glorifica o nosso Deus, aleluia. Essas palmas não servem nem para dizer parabéns para você, irmãos, aleluia. Bate palma e para o Rei Jesus, que você está na presença do Senhor, glória a Deus. Nós estamos na presença do Rei Jesus, meus irmãos, glória a Deus. E o nosso Deus, Ele é poderoso, aleluia. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Diga glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Zaqueu, presta bem atenção nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai falar comigo e contigo aqui nesta noite. Glórias a Deus. O Zaqueu, meus irmãos, é um homem, aleluia, a qual possuía muitas propriedades. Glórias a Deus. É um homem rico, meus irmãos. É um homem, aleluia,
que ali Deus faltava, glória a Deus, o seu próximo, né? Glória a Deus. Ali ele cobrava muitos impostos, além do que ele deveria cobrar do seu povo, até mesmo de outras nações. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu costumava, meus irmãos, ali está sempre enganando. Diga glória a Deus, aleluia. Mas Zaqueu, meus irmãos, ele ouviu falar quem era o Senhor Jesus. Ele ouviu falar que Jesus, irmãos, era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Aleluia, que havia de vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, ele viu falar dos milagres que Jesus operava. Ele viu falar das maravilhas que Jesus fazia. Glórias a Deus. E muito tempo, meus irmãos, aleluia, ele queria ver quem era Jesus. Aleluia. Tem desejo de ver quem é Jesus, meus irmãos. Você tem vontade de ver realmente quem é o Senhor? Quem tem vontade de conhecer o nosso Jesus como Ele é? Levanta a tua mão e glória para o Senhor. Todos nós temos esse desejo, meus irmãos, de ver Jesus como Ele é. Glórias a Deus, aleluia. E Zaqueu, irmãos, ficou sabendo que Jesus iria passar por Jericó ali, glória a Deus, ou seja, ali pela sua cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu ficou naquela expectativa, meus irmãos, naquela alegria muito grande. Louvado seja Deus. Jesus vai passar por aqui, Jesus vai passar pela minha rua. Glória a Deus. Irmão, Jesus quer que nós tenhamos essa expectativa quando a gente for vir para o culto. Glória a Deus. Quando a gente for vir para a igreja, quando nós for orar, quando nós for louvar e buscar o Senhor, Deus quer que nós tenhamos aquela expectativa. Glória a Deus. Eu vou orar e Deus vai me dar vitória. Aleluia, glória a Deus, eu vou louvar. Aleluia, Deus vai ouvir o meu louvor. Louvado seja Deus. Aleluia, tem aquela expectativa, meus irmãos, aleluia, que vai entrar na presença de Deus ali. Aleluia, e vai poder receber algo da parte do Senhor. Glórias a Deus. Naquela hora, meus irmãos, louvado seja Deus. Zaqueu, aleluia, ele viu que a multidão acompanhava Jesus e ele era tão pequenininho. Diga glória a Deus. Quantas vezes você se sente tão pequenininho diante da presença do Senhor? Aleluia, irmãos, somente o Espírito Santo é que faz a gente se sentir tão pequenininho diante do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, porque realmente não somos tão fracos diante do Senhor, somos tão fraquinhos diante desse Deus. Aleluia. E Zaqueu tão pequenininho, meus irmãos, diante do Senhor. Aleluia. Ele disse assim: ó, eu não vou conseguir ver quem é Jesus, eu não vou conseguir ver o Senhor porque uma multidão acompanha Ele. Glória a Deus. Esse povo vai passar por cima de mim, esse povo vai me pisotear. Glória a Deus. E esse povo sabe quem sou eu, sabe que eu sou um roubador, sabe que eu sou, glória a Deus, uma pessoa que cobra muitos impostos. Eles não gostam de mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas ele pensou: vou subir em cima dessa figueira, dessa árvore, e eu vou ficar lá em cima daquela árvore lá, glória a Deus, observando. Quando Jesus passar, eu vou olhar para Ele, glória a Deus, e eu vou ver quem é o Senhor Jesus. Talvez ele pensou: ele nem vai ligar para mim porque eu sou um ladrão. Diga glória a Deus. Ele nem vai se importar comigo porque eu sou um pecador. Aleluia. Eu sou alguém que vivo roubando a minha nação, eu sou alguém que vivo cobrando imposto a mais desse povo. Ele não vai se importar comigo. Glória a Deus. Por causa dos meus pecados. Levanta a mão e dá glória para o Senhor. Mas, meus irmãos, glórias a Deus, o nosso Deus que criou cada um de nós, meus irmãos, aleluia, Ele sabe o quanto somos fracos diante da sua presença. Ele sabe o quanto, meus irmãos, necessitamos dele, o quanto necessitamos das suas misericórdias. Glórias a Deus. E naquele momento, Zaqueu, irmãos, aleluia, começa a ver Jesus vindo em direção a ele. Aleluia, começa a ver os paralíticos andando, o cego enxergando, irmão, porque só das pessoas tocar em Jesus, as pessoas já eram curadas. Glória a Deus. Então, onde tinha multidão, Jesus sempre estava ali operando maravilha. E Zaqueu lá em cima começa a ver o cego enxergar.
enxergar, o mudo falar, começa a ver aquelas coisas gloriosas acontecendo e ele fica tão perplexo, se sente mais pequeno ainda diante de um Deus tão santo. Levanta a mão e dá glória para o Senhor. Se sente tão incapaz, glória, se sente tão incapaz de alcançar a vida eterna, se sente tão incapaz, irmão, de alcançar a misericórdia de Deus, de ter a atenção de Jesus, aleluia. Ele se sente tão pecador naquele momento, irmãos, porque quando você está diante desse Deus, se você tem uma intimidade com Deus, irmão, quando você está diante desse Deus, você se sente um miserável pecador, porque Ele é santo. Levanta a mão e diga: Ele é santo, Ele é santo, aleluia, Ele é santo, Ele é santo, e nós pecadores. Bate palma e dá glória para o Senhor. Naquele momento, irmãos, ele se sentindo tão incapaz, tão indigno do perdão, da misericórdia do Senhor, tão indigno de receber alguma coisa da parte de Deus. Quantas vezes você se sente tão indigno de receber algo das mãos do Senhor? Quantas vezes você se sente tão indigno de receber a atenção de Jesus, de receber uma bênção das mãos do Senhor, de receber, glória a Deus, o poder de Deus, de receber a graça do poder do Espírito Santo, de receber a salvação e o perdão de Deus, como Zaqueu também sentiu naquele momento, irmãos. Mas Jesus olhou para cima e viu um pecador lá em cima, glória a Deus. Mas Jesus amou aquele homem, diga glória a Deus. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí depressa, glória a Deus, aleluia, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você está preparado, irmão, para receber a visita de Jesus nessa noite? Se Jesus for lá na tua casa, você está preparado, glória a Deus. Se Jesus for na tua casa, você está preparado, glória a Deus. Se Jesus for na minha casa, eu estou preparado, meus irmãos, glórias a Deus. Ele disse: hoje eu vou dormir na tua casa. Zaqueu tão indigno, chorando já, irmão, porque ele já estava sentindo um arrependimento, ele já estava sentindo ali as suas misérias, os seus pecados diante dele. Jesus disse: vem cá, meu filho, me dá um abraço, diga glória a Deus. Meu filho, me abraça, glória a Deus. Quando Jesus abraça Zaqueu, irmãos, naquele momento Zaqueu começa a chorar, e Zaqueu sente uma paz tão grande, uma glória tão gloriosa, tão maravilhosa, o amor de Deus envolvendo a sua vida, aleluia, que ele já não quer mais saber do pecado. Levanta a mão e dá glória para o Senhor. Ele já não quer mais saber, irmão, da vida que ele levava, porque aquela vida agora que ele levava já não fazia mais sentido para ele. Porque quando nós sentimos a presença de Deus, irmãos, quando nós sentimos a graça de Deus, o amor de Jesus, a paz do Espírito Santo, irmão, não tem nada nesse mundo que se compara com isso, glórias a Deus. Então Zaqueu disse assim: olha, eu agora digo para todo mundo, metade dos meus bens eu distribuo para os pobres, glória a Deus. Se eu roubei algum de vocês, eu devolvo 4 vezes mais, glórias a Deus. Eu restituo para vocês 4 vezes mais. Ele estava dizendo: pessoal, me perdoa. Fulano, me perdoa. Fulano, me perdoa se eu te cobrei mais, glória a Deus, eu vou te devolver 4 vezes mais. Maria, se eu te cobrei mais, eu vou te devolver 4 vezes mais, aleluia. João, se eu te cobrei mais, eu te devolvo 4 vezes mais, aleluia. E todo o que eu enriqueci, todo o dinheiro, eu vou vender tudo e vou dar metade para os pobres, glória a Deus, aleluia. Ali Jesus olha para aquele homem de filho: hoje chegou salvação na sua vida, glória a Deus, porque você também é o filho de Deus, diga glória a Deus, aleluia. Irmão, Deus conhece o coração do homem e o coração da mulher, diga glória a Deus. Deus sabe, aleluia. Talvez você fez algo que entristeceu o Espírito Santo, talvez você falou algo que entristeceu o Espírito Santo,
Jesus, aleluia, como Zaqueu também se achava, mas Deus está aqui para te abraçar, o Espírito Santo está aqui para te abraçar, Ele te abraça, louvado seja Deus, Ele te abraça se há sinceridade no teu coração nesta noite, diga glória a Deus, a sinceridade, você quer se levantar na presença de Deus, diga glória a Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ficar de pé na presença de Deus, mas você se acha indigno, aleluia, Deus está dizendo hoje, chegou a salvação, é o nosso Deus, é um Deus de salvação, irmão, o nosso Deus é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, glórias a Deus, e Ele te trouxe aqui nesta noite, para dizer que é o mesmo Deus que fez na vida de Zaqueu, é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida também. A misericórdia de Jesus não mudou, meus irmãos, o amor de Jesus não mudou, louvado seja Deus. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, aleluia, mas se algum de vós pecar, saibas que tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, glória a Deus. Se arrepende hoje, aleluia, toma uma decisão sincera diante desse Deus, diga glória a Deus, aleluia, o Senhor apaga o teu passado, o Senhor perdoa os teus pecados, aleluia, o Senhor te abraça e te faz um vaso novo na tua presença, Ele te dá uma oportunidade de salvação, Ele te dá uma oportunidade de perdão nesta noite, aleluia, creia no poder do sangue do Cordeiro, creia no poder do sangue de Jesus Cristo, aleluia, este sangue carmesí, irmão, esse sangue poderoso, glória a Deus, oh não, aleluia, esse Deus é tão maravilhoso, meus irmãos. Estava falando do meu esposo, eu sonhei que eu via, ali não via, mas sabia que Jesus estava ali conversando comigo, diga glória a Deus, irmãos, aquele amor tão maravilhoso, glória a Deus, aquela voz tão maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor, irmão, nosso Deus é bom, levanta a tua mão e dá glória para o Senhor, o nosso Jesus é amor e misericórdia, Ele te abraça nessa noite, receba o abraço do Espírito Santo, receba a glória, existe um Deus que te sonda por dentro, o homem só te vê por fora, o homem só te vê você por fora, mas existe um Deus que te sonda por dentro do teu coração. Existe um Deus que te conhece cada fio do seu cabelo. Existe um Deus que conhece, aleluia, cada veia do teu coração. Existe um Deus que conhece cada passo que você dá, louvado seja Deus. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Isso é muito glorioso. Por isso, meus irmãos, aleluia, o Senhor está dizendo, eu vou te ajudar. Diga glória a Deus. Eu vou, como eu ajudei Zaqueu, eu também vou te ajudar. Glória a Deus. Não desista, glória a Deus, aleluia. O inimigo quer fazer você desistir de tudo, mas Deus está dizendo, não desiste não. Glória a Deus, há um Deus que abençoou Zaqueu e abençoa a tua vida também. Louvado seja o nosso Deus. Deus está dizendo, não pare, é tempo de seguir em frente. O Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus está às portas, Ele não vai mais demorar para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. É tempo de olhar só para Jesus, irmão. Para de olhar para o teu próximo, para de olhar para o homem, para a mulher, para de olhar, glórias a Deus, aleluia. Começa a fixar os teus olhos em Jesus de Nazaré, canta lá, basurianda lá, manai, aleluia. Lembra de Pedro, quando Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando por cima das águas. Quando ele deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para João, começou a olhar para
Tiago, começou a olhar para André, começou a olhar para o vento, para a tempestade, para a luta. O que aconteceu? Ele começou a afundar. Glória a Deus. Quando você para de orar, você para de buscar a Deus e começa a olhar para a luta, começa a olhar para o tamanho da tua prova e para de buscar o Senhor, você começa a afundar. Glória a Deus. Você começa a querer desistir, você começa a querer parar. Por quê? Porque você tirou os olhos dele, glória a Deus, e você começou a olhar não para o poder dele, mas para o tamanho da luta. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Vamos olhar somente para o nosso Jesus, irmãos. Vamos olhar somente para o Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele já está mais perto do que nós estamos pensando, do que nós estamos imaginando. Aleluia, glórias a Deus. Somente até aqui, aleluia. Que o Espírito Santo, Ele fale mais comigo, Ele fale mais contigo nesta noite, aleluia. Bate palma e dá glória para o nosso Deus. Bate palma.